Sejam todos bem-vindos para esse segundo tema, então, dessa série de parábolas de Jesus. Eu amo as parábolas de Jesus. E hoje falaremos sobre uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, a parábola do bom samaritano. Então, vamos ao texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 em diante, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou também de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Responderam o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. A parábola do bom samaritano, Jesus era mestre em contar histórias, parábolas. Esse recurso de parábolas eu acho impressionante porque elas são simples. Crianças conseguem contar uma parábola. Elas são profundamente simples. Mas ao mesmo tempo elas conseguem imprimir conceitos bastante profundos. Eu diria, também são simplesmente profundas. Verdades assim, quanto mais você lê uma parábola, tem coisas que você nem tinha percebido e está ali. E a parábola do bom samaritano, ela surge na história para responder uma das perguntas mais importantes que todo ser humano precisa fazer: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Não há nenhuma pergunta mais importante do que essa. O que você está fazendo para ter a vida eterna? Os dias que Deus te confiou sobre essa terra, o que você tem feito? Que decisões você tem tomado? Nessa semana, quanto tempo você se preparou para pagar contas e viver sobre essa terra? E quanto tempo você consagrou para se preparar para prestar contas no juízo final e ter a vida eterna? Essa é uma pergunta que tem que ser bem respondida. Por ser uma pergunta tão importante, o único lugar seguro para encontrar a resposta também é na palavra de Deus. Nessa parábola, Jesus ele aproveita para mostrar o verdadeiro sentido da genuína religião. A religião verdadeira não depende necessariamente de quanto eu sei teoricamente sobre Deus. A religião verdadeira não, embora o conhecimento verdadeiro é importante. O conhecimento das doutrinas, das crenças são importantes. Mas o que nós queremos, o que essa parábola destaca é que conhecimento teórico não constitui uma religião ainda verdadeira. A religião verdadeira, ela constitui quando você consegue a doutrina, a verdade, o ensino verdadeiro, genuíno, que vem da palavra de Deus, se harmonizar com a vida prática. Este é o objetivo principal da parábola. Nesta parábola, Jesus, ele então
ele faz uma referência ao único lugar seguro para procurar resposta sobre as perguntas mais importantes da vida do ser humano. E neste caso, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, com toda a sua capacidade e criatividade, poderia ter dado simplesmente uma resposta, mas ele não fez assim. Ele perguntou: o que está escrito? Como é que você interpreta o que está escrito? Claro que as nossas opiniões, ideias, ouvir sermões, ler comentários é muito importante, mas quando o assunto é vida eterna, a palavra final tem que ser Bíblia Sagrada. Por que você guarda o sábado? Porque seus pais te ensinaram? Não pode ser, tem que ter base na Bíblia. De todos os ensinos, nenhum ensino pode ser superior à palavra de Deus. Jesus, ele apresenta que os homens sábios nem sempre são aqueles que dão as melhores respostas. Homens sábios são aqueles que conseguem elaborar também as melhores perguntas. E por que isso é importante? Às vezes, quando alguém pergunta algo para você, nem sempre ele está interessado na sua resposta. Nem sempre. Às vezes ele só quer saber se você concorda ou não com o que ele vai dizer. Às vezes ele não está nem aí para saber o que você vai responder. Ele só quer saber se você concorda com ele. Então, às vezes, para você fazer essa pessoa refletir, a melhor resposta para esse tipo de pergunta é você responder fazendo uma nova pergunta. Porque você leva a pessoa a refletir um pouco mais no que ele mesmo está falando. E Jesus era mestre em fazer isso. No verso 28, Jesus, depois de ter ouvido a resposta do homem, que foi a resposta correta, o homem sabia da Bíblia, entendia da Bíblia. Eu fico preocupado quando perguntas simples são feitas a crentes com vários anos de igreja e eles não conseguem explicar. Por que você é adventista? Biblicamente falando. Por que você crê na volta de Jesus? Pela Bíblia. Por que você crê no santuário celestial? Pela Bíblia. Alguns não conseguem dizer um texto bíblico que embase a sua crença. Isso é muito preocupante. Mas este homem, pelo menos de Bíblia, de lei, entendia muito bem. E Jesus então disse: olha, você respondeu corretamente. Essa é outra característica de Cristo que me chama a atenção. Ele não poupava elogios sinceros. Ele não deixava de reconhecer o que as pessoas faziam correto. É muito ruim quando uma pessoa ela é muito ávida. Ela tem olhos atentos para encontrar o que criticar, mas tem dificuldade em encontrar o que se elogiar. Jesus sabia fazer elogios corretos, sem exaltar o eu, sem fazer o orgulho ficar ali aflorando, mas quando alguém fazia algo de certo, ele era capaz de reconhecer e disse: olha, você respondeu corretamente. Mas ele não para por aí. Ele disse: faça isso. Faze isso e viverás. Não basta você saber, é preciso fazer. E entre saber o certo e fazer o certo, às vezes há uma distância que tem que ser percorrida. Ele então trabalha com este interlocutor, esse que faz a pergunta, esse intérprete da lei, um homem que conhecia muito, como já falamos, que o amor, se não se transformou em atos, não é cristianismo. O cristianismo, ele não será verdadeiro a menos que os nossos atos testifiquem em ações de amor. E o princípio deve reger tudo o que fazemos. Tem que ser o amor a Deus, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Percebe que o amor está em tudo? Posso fazer muita coisa certa, mas se a motivação não for o amor, o que eu fiz deixa de ser certo. Acaba sendo atos moralmente corretos, mas falta a motivação correta, o que leva a ser um insulto ao próprio Deus. Não basta aparentar ou fazer coisas certas, precisa vir com o sentimento certo. Jesus então, ele no verso 29 a 35, ele agora conta essa parábola do bom samaritano e faz uma pergunta de novo. Diz: olha, qual desses três, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, qual desses três foi o próximo nessa parábola? Veja que na história aqui relatada na parábola, os dois vinham de Jerusalém, tanto o levita quanto o sacerdote. Os dois vinham do templo. Os três viram o homem ferido. Dois viram, passaram de largo. Um viu e passou o pé. Todos viram. Às vezes, quando a pessoa não é socorrida, é porque a pessoa não vê. Mas isso é raro. Geralmente, nós vemos o que temos que fazer. E eles viram. Esses homens não ajudaram
não porque não viram ou porque não sabiam o que fazer, mas porque não ajudaram. Porque era uma tarefa desagradável, poderia atrasá-los para algum compromisso, talvez não quisessem correr o risco com outros ladrões que eles tivessem por ali, os salteadores, mas o fato, eu sempre imagino que a razão principal é que isso não era agradável. Colocar peso, carregar, isso geralmente não harmoniza com a nossa natureza egoísta. Você acha mesmo que as pessoas que não visitam enfermos, que não visitam idosos, pessoas que não dão estudo bíblico sábado à tarde, ou pessoas que não saem para visitar um irmão faltoso, você acha mesmo que eles não visitam porque não sabem de ninguém para visitar? Acha mesmo? Você acha mesmo que pessoas que passam o sábado à tarde inteiro na cama, ou dormindo, ou sem cuidar da sua família, às vezes nem dos filhos não cuidam no sábado à tarde, você acha mesmo que é porque eles não sabem que não devem fazer isso? A maioria sabe. Mas por que não sai com os filhos para dar um passeio? Por que não sai com os filhos para dar um estudo bíblico? Por que não sai com os filhos para fazer uma visita missionária? Porque é mais desagradável do que ficar deitado na cama de perna para cima, ou assistindo filmes dando a desculpa que está com os filhos. Então, às vezes não é o fato de não saber, muitas vezes é não querer fazer o que é algo bem diferente. Desses três, só um não era religioso. E qual era? Samaritano. Não quero de forma nenhuma fazer uma apologia aqui dizendo que religião não é importante. Religião é importante ou não é? É importante sim, desde que a religião seja verdadeira e que se transforme em atos de misericórdia e de bondade. O problema é que esses dois homens, eles encenavam religião, mas não eram religiosos de verdade. Pelo menos não a religião de Cristo. Porque a religião de Cristo ela não é de encenação, ela é de vida em ação. O diabo, ele não quer que esse tipo de pessoa saia da igreja, pelo menos não por enquanto. Às vezes eu sou chamado por alguns, diz assim: pastor, o diabo quer tirar o meu filho da igreja, ele está fraco na igreja, já não ora. O diabo, meu filho vai para a igreja, fica só brincando no celular. Meu marido vai para a igreja, mas durante a semana não faz culto com a família. Pastor, o diabo quer tirar da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pensa com carinho. Crentes que não vivem uma vida cristã genuína, crentes que hoje vivem na igreja só com aparência de crente, você acha mesmo que o diabo quer que eles saiam da igreja? Você acha que ele quer que eles saiam ou que não saiam? Ele quer que não saiam. Quanto mais joio ficar no meio do trigo, mais atrapalha o trigo. Essas pessoas que vivem uma religião de encenação, elas vão permanecer até o momento da sacudidura final. Quando finalmente a tribulação, a perseguição, as dificuldades sacudirão a igreja, e o verdadeiro grão, o trigo será mantido, e o joio será lançado fora. Só que o problema é que esses crentes que não viveram a vida de religião ativa com Deus, vão sair, mas não vão ter mais tempo para voltar. Talvez haja mais esperança para aquele que está lá fora hoje, dizendo que nem é crente. Talvez hoje haja mais esperança para aquele que está lá fora e que reconhece que é pecador, que reconhece que é miserável, do que o hipócrita que se faz de crente, mas não vive a religião genuína com Deus cada dia. Então, neste caso, o diabo não tem nenhum interesse em tirar esse tipo de crente da igreja. Pelo contrário, quanto mais ficar e quanto mais atrapalhar, para ele melhor. Afinal de contas, é ele que coloca esse tipo de crente dentro da igreja. Mas eu espero que nenhum de nós sejamos esse tipo de crente. Eu espero que nós sejamos como este homem, o samaritano, que se identifica com a religião prática no que faz e no que, na verdade, ele nem fala, né? Ele só faz. Em muitas situações, os nossos atos falam muito mais do que nossas palavras poderiam falar. E aqui não foi necessário falar nenhuma palavra. O sacerdote, o levita, eles tinham um ministério muito importante. Qual era o ministério do levita no templo? O que um levita fazia no templo? O levita no templo era responsável pelo louvor, dirigir o canto com a congregação. E isso é muito importante. Já pensou um culto sem cântico? Misericórdia, deve ser uma tragédia. E o sacerdote também tinha um ministério muito importante: ensinar a palavra, interceder pelos pecadores, fazer os sacrifícios. Muitíssimo importante. Já parou para pensar em um culto sem o estudo da palavra? Não é culto. Culto não pode ser culto sem oração, sem louvor e sem pregação. Essas são as três partes essenciais de um culto verdadeiro a Deus.
Então esses homens tinham um ministério muito importante. Qual o problema então, pastor? Por que Jesus então censura esses dois homens que estavam indo de Jerusalém para Jericó, que talvez tivesse passado um bom tempo no templo, adorando, cantando, ensinando? Por que Jesus o censura? Jesus o censura porque, na verdade, eles estavam deixando de lado algo que era essencial. O ministério do louvor é importante, o ministério da pregação é importante. Muitas coisas importantes temos que fazer, mas só que existe o essencial. Naquele momento, com o homem ferido, o que era essencial? O que seria insubstituível? Qual era a tarefa mais importante ou a essencial naquele momento? Socorrer o ferido, salvar o que estava morrendo. Eu sempre defendo a ideia, e acredito que vocês também pensam da mesma forma, que todo cristão firme, ele tem um ministério na igreja. Pode ser o ministério da recepção, maravilhoso, ali na porta, ministério do louvor, seja do que for. Mas o cristão tem que ter uma missão no mundo também. Precisa entender que a religião tem que transcender as paredes da igreja. Esses homens até que tinham um bom ministério, pareciam bem comprometidos com esse ministério. Talvez até fosse melhor do que muitos de nós aqui que só pensam no ministério e às vezes nem faz direito. Nem com zelo faz seu ministério. Só que estes homens, eles negligenciaram a missão no mundo em salvar o que estava sofrendo. É por isso que Jesus o censura. Jesus, na verdade, o censura por um tipo de pecado que é muito perigoso ser cometido. O que é pecado? Nós temos a definição clássica, né? 1 João 3, o versículo 4. Pecado é a transgressão da lei. Aqueles salteadores cometeram um pecado ativo. Eles roubaram. E a Bíblia, o mandamento diz, não furtarás. Esse é um pecado clássico, ativo. Só que em Tiago 4,17 é levantado um outro tipo de pecado. O pecado passivo. É o pecado da omissão. O pecado passivo é aquele que a pessoa sabe o que deve fazer, mas não faz. O levita e o sacerdote, eles não fizeram um pecado ativo. Eles não roubaram, eles não bateram no homem, eles não mataram, mas eles deixaram de fazer, deixaram de socorrer, deixaram de dar alimento, deixaram de dar remédio, deixaram de vestir o nu. Inclusive, o grande julgamento lá em Mateus 25, ele é apresentado justamente nesse tipo de pecado. Sempre que vocês deixaram de fazer a esses pequeninos, a mim deixaram de fazer. A condenação não vem nem em cima do que eles fizeram. A condenação vem em cima do que eles deixaram de fazer. Isso não quer dizer que aquilo que eu faço não seja importante. Mas às vezes é tão importante aquilo que eu faço, como aquilo que eu deixo de fazer. E esse é o pecado da passividade. Eles estavam muito ocupados demais para salvar a vida. Eu fico pensando, se o levita e o sacerdote, homens de Deus, estavam tão ocupados para salvar o homem moribundo, imagine o povo, trocando em miúdos. Ministério da recepção, da criança, da mulher, dos jovens, seja lá do que for, é importante na igreja, muito importante. Mas se o ministério na igreja tem impedido você de cumprir sua missão de pregar o evangelho lá fora, o seu ministério então está atrapalhando a sua vida. Eu não posso já usar a justificativa de ensaio, reunião, treinamento e culto, usar isso como justificativa para não ter sábado à tarde tempo para fazer trabalho missionário. Eu sei, pastor, o trabalho missionário tem que ser feito a semana inteira. É verdade, mas você tem tempo para fazer a semana inteira? Jesus tinha tempo para fazer a semana inteira e os fariseus brigavam com ele por causa disso. Você tem a semana inteira para curar. Não é possível, Jesus. Você é teimoso, viu? Tem que fazer sábado esses milagres. Mas Jesus dizia, sim, faço em especial no sábado, eu faço milagres. Porque o sábado foi feito em especial para salvar o homem. Se você faz trabalho missionário a semana inteira, fantástico, coisa linda. Mas se você trabalha a semana inteira e você corre a semana inteira, por que você não pode tirar 1 hora do sábado à tarde para fazer uma visita missionária? Um ancião pode separar no sábado à tarde 1 hora para fazer uma visita ou não pode? Um pastor pode ou não pode? Pode. Eu faço, graças a Deus. Tenho muitos pecados, mas esse pecado, graças a Deus, eu tenho lutado para não cair nele. Veja, se o ancião, se o pastor disser que não tem tempo para fazer trabalho missionário, se o pastor não tem, você não tem, a igreja vai ter? Não.
Então, se os meus diretores de departamento, se os membros da comissão da igreja dizem que não tem tempo para fazer uma visita sábado à tarde, por que a membresia vai ter? É por isso que vocês sabem que do mês de abril a setembro, 6 meses é evangelismo aqui no nosso distrito. É por isso que vocês sabem que nós votamos em todas as comissões da igreja, que das 14 às 16 horas, de abril a setembro, nós só temos uma atividade: trabalho missionário. Visitação, fique com os filhos, visite seus pais, visite seu sogro, sua sogra, seu vizinho. Nada de ensaios, nada de reuniões, a menos que seja de uma instância superior à da igreja local. Mas a gente entende que o sábado foi feito em especial para salvar o homem, os que estão sofrendo. Esses homens trocaram a missão pela omissão. Há uma citação de Ellen G. White, no livro Cristo Triunfante, 116, que diz assim: olha, Satanás vencerá todas as pessoas que não conseguirem encontrar tempo para orar, estudar a palavra e pregar a palavra. Todos que não conseguem encontrar tempo para gastar tempo com Deus, orando, estudando a palavra e pregando a palavra, todos serão vencidos. Misericórdia. Isso não pode acontecer comigo e com você, porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo pregar da palavra de Deus, e a fé será o artigo mais raro de ser encontrado quando Jesus voltar. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé sobre a terra? Vai achar ou não vai? Vai, em nome de Jesus, na sua vida e na minha vida. Mas a fé vem pelo ouvir e pelo pregar da palavra de Deus. Cuidado para você não ficar tão ocupado com as coisas importantes, de tal modo que você não tenha tempo para as coisas essenciais. Estudar é importante? É sim, garotada. Tome jeito na vida, estude mesmo. Tire sempre que possível as melhores notas. Mais importante que as melhores notas é você entender o conteúdo. Busque ser o melhor aluno da classe se puder. Não para superar o seu colega, mas superar a si mesmo. Busque ser o melhor profissional possível na sua empresa. Não para tomar lugar de ninguém, mas para fazer bem feito o que deve ser feito. Mas, acima de tudo, entenda que mais importante que ser um bom funcionário e que ser um bom aluno, mais importante que tudo isso, é essencial, é se preparar para o céu. Não deixe que estudo, trabalho e outras coisas importantes roubem o tempo do essencial. Orar, estudar a palavra e pregar a palavra. Às vezes, o maior inimigo do essencial é exatamente o importante. Eu tenho que todo dia decidir o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Às vezes, até mais importante do que aquilo que você faz, é aquilo que você decide não fazer. E todo dia tem que escolher essas coisas. Não dá tempo de fazer. Tudo é importante, tudo é urgente, tudo é para ontem. Misericórdia. É preciso saber dizer não para o que precisar. Quero terminar com essa citação. No versículo 37, Jesus disse ao homem: vai, faça isso e verás. Chega de ficar só ouvindo. Chega de ficar só pensando. Chega de ficar só falando. Passe a fazer. Eu não consigo fazer tudo o que eu ensino, mas eu busco fazer aquilo que eu ensino. Eu não consigo fazer tudo aquilo que a Bíblia fala, mas temos que buscar cada dia. Eu sei que ninguém aqui faz tudo o que fala, mas eu sei que todos vocês buscam fazer cada vez melhor aquilo que vocês falam. Porque se aquilo que eu faço e aquilo que eu falo não se harmonizarem, não dá para ser feliz na presença de Deus. E Jesus, então, através de Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 504, diz assim: a menos que haja sacrifício prático em bem dos outros, no ciclo da família, na vizinhança, na igreja, onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. A menos que eu e você encontre tempo e faça sacrifício prático. O que é sacrifício prático? Sacrificar uma horinha do seu descanso. Visite um crente que faltou à igreja hoje de manhã. Um irmão você sabe que foi para a UPA. Visite para saber se ele está bem. Um irmão que você soube que foi aprontar alguma coisa errada, em vez de você pedir oração para difamar o nome dele, que hoje inventaram esse recurso, né? Viu uma pessoa fazendo coisa errada, ele pede oração para todo mundo saber que ele fez coisa errada. Em vez de você pedir oração, vai lá e ore com ele. Por que não?
Então faça um sacrifício. Se possível, dê uma série de estudo bíblico. Se possível, sentiu falta de um crente que você tem tempo que não vê, dá uma pulinha na casa dele, vê como que ele está. E não precisa nem o irmão ter problema. Visite qualquer irmão à tarde. O irmão vinha só orar com você. E só orar pela sua família, só isso. Isso é bom demais. É bom para quem faz. É bom para quem recebe. E há um ditado que diz que as mãos que oferecem as rosas sempre retêm parte do seu perfume. Eu creio que quando a gente abençoa os outros, na verdade, o mal abençoado é a gente. Então eu queria que você encontrasse um tempo. Eu sei que o sábado à tarde é uma tentação, né? Mas separe um tempo para o culto jovem, separe um tempo para estar com seus filhos, com a sua esposa, seu marido, mas separe uma horinha, arraste sua turminha, chama seu marido, ore com alguém. Pode ser da família, da vizinhança, ou de outro lugar. Vamos fazer uma oração, consagrando essas vidas aqui a Deus e consagrando a vida de vocês também. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos a vida do José Luiz. Queremos entregar nas Suas mãos também a vida dessas pessoas que vieram aqui à frente. Que o Senhor venha pela Tua graça e misericórdia abençoar a irmã Joselita, a Ingrid, o José Luiz e outros que aqui estão, irmã Maria. Pedimos também que o Senhor esteja continuamente abençoando a Tua igreja. Não nos permita ficarmos tão ocupados com tantas coisas importantes, de modo que venhamos a não ter tempo para as coisas essenciais. Nós sabemos que o José se batizou hoje, porque pessoas separaram tempo para vê-lo, socorrê-lo, ajudá-lo, encaminhá-lo na palavra e levá-lo ao batismo. Que a sua caminhada não termine aqui, mas que a sua caminhada continue conosco até a eternidade. Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho aqui presente, a fim de que nós mantenhamos nossa família sempre na Tua presença, amando ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Não apenas em palavras, mas em ações, em trabalho prático, em nossa casa, vizinhança e comunidade. Toma esta igreja em Tuas mãos e abençoe com a Tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus.